Os essênios, história, arqueologia, segredos e mistérios. História dos achados, resumo. Os pergaminhos do Mar Morto, conhecidos também como rolos das cavernas de Qumran, representam uma coleção de antigos documentos judaicos que datam do período do Segundo Templo, descobertos ao longo de uma década entre 1946 e 1956, nas cavernas de Qumran, próximas a Enfexa. Eu não sei pronunciar muito bem esses termos árabes e também o termo ali da língua mais aramaica, hebraica, que é Einot Tuzkin, na Cisjordânia, à margem norte do Mar Morto. Esses manuscritos abrangem um intervalo temporal do século III antes da Era Comum ao século I antes da Era Comum, considerados fundamentais na história da arqueologia, principalmente da arqueologia bíblica. Possuem significado histórico, religioso e linguístico marcante. Os pergaminhos do Mar Morto incluem os manuscritos mais antigos conhecidos de livros que posteriormente foram incorporados aos cânones bíblicos, além de manuscritos extra-bíblicos e deuterocanônicos que oferecem vislumbres da diversidade do pensamento religioso no final do judaísmo do Segundo Templo. Então, uma coisa aqui que eu já quero destacar, que não tem como nós falarmos dos essênios se não falarmos dos manuscritos do Mar Morto. Por um detalhe, além de ter vários, mas por um detalhe muito importante. As cópias mais antigas que nós temos dos livros do Antigo Testamento, dos livros deuterocanônicos, que são aquelas chamadas livros que são adicionados à Bíblia Católica, são dos essênios, são de Qumran, são dos manuscritos do Mar Morto. A cópia da Bíblia hebraica que nós tínhamos antes destes achados era praticamente, quer dizer, do início da Idade Média, século V ao século X da Era Comum, quando os judeus de Tiberíades, os massoretas, eles então iniciaram o seu trabalho de compilação da Bíblia hebraica. Só que era um trabalho tardio e nós não sabemos exatamente com base em que foi realizada esta compilação. Nós temos apenas a chamada cópia, mas o que viria antes nós não temos. Nós temos um papiro chamado papiro Nasser, que é um papiro que só tem uma porçãozinha dos mandamentos e é uma mescla dos mandamentos que tem em Êxodo e Deuteronômio. Porque, na verdade, aquilo ali não seria nenhuma cópia da escritura hebraica, né? Seria uma produção ali para um tipo de memorização dos mandamentos, porque também há divergência entre os 10 mandamentos no livro do Êxodo, capítulo 20, e os mandamentos que estão ali descritos no livro de Deuteronômio. Então, quando vem essa descoberta, que nós vamos nos aprofundar um pouco mais nela, o mundo bíblico, a arqueologia bíblica, ela ganha fôlego, porque agora encontramos textos bíblicos do Antigo Testamento que são datados antes de Cristo. Então, ali aproximadamente, alguns especialistas vão datar do século II antes de Cristo, outros especialistas vão datar do século III antes de Cristo, principalmente quando se trata especificamente dos textos do Antigo Testamento, a datação vem a ser, em maioria, assumida do século III. Quando vai se tratar especificamente dos escritos particulares da seita, né, dos essênios, a datação varia do século II ao século I antes da Era Comum. Então, por isso que os achados dos manuscritos do Mar Morto ganham esta importância, porque além de terem escritos da própria seita dos essênios, os comentários de Isaías, comentário de Abacuque, dos Salmos, as exegeses dos essênios, também entre eles são encontrados o Antigo Testamento, da Bíblia hebraica, e também são encontrados os deuterocanônicos, são encontrados ali em Qumran, além
livro de Enoque, né, os fragmentos em aramaico, em grande porção, encontrados na caverna 4, tá bom? Então, por isso que destaca-se esta questão de não ter como a gente falar dos essênios sem falar dos manuscritos do Mar Morto, tá? Esses documentos lançam também uma nova luz sobre o surgimento do cristianismo e do judaísmo rabínico. Por quê? Porque nós não encontramos somente paralelos com o que nós chamamos de Novo Testamento. Nós também encontramos paralelos culturais, paralelos teológicos com a seita dos fariseus e dos saduceus. Claro, elas eram diferentes, tinham cosmovisões diferentes. Por exemplo, no livro de Edmund Wilson, ele se aprofunda um pouco mais na origem comum dos essênios e fariseus. Não somente Edmund Wilson, mas outros autores também, e que tem muito peso acadêmico, muito além de Edmund Wilson, também vão investigar essa questão, como Gesa Vermes, por exemplo, em outras obras ele vai aprofundar esta questão também, que os essênios e os fariseus teriam uma origem comum, de uma seita judaica anterior, que poderia até ser nomenclaturada de Hassidim, os Hassidim. Então tem essa questão. Por isso que os estudiosos também irão apontar muitas semelhanças entre os essênios e os fariseus. Assim também como tem, voltando a dizer, muitas semelhanças, também se produziram ao longo do tempo muitas diferenças. Nós vamos ver por quê. Adiantando esse porquê, porque os essênios se tornaram uma seita praticamente isolada, que vivia no deserto. Se afastaram da sociedade e eles falam isso nos escritos deles, tá bom? Nós vamos ver como eles se enxergavam em meio à sociedade judaica do seu tempo em que eles viveram, tá? Atualmente, quase todos os 15 mil pergaminhos e fragmentos encontram-se resguardados no Santuário do Livro, situado no Museu de Israel, localizado em Jerusalém. Vou continuar aqui. A descoberta inicial dos pergaminhos do Mar Morto transcorreu no período compreendido entre novembro de 1946 e fevereiro de 1947, quando Muhammad ad-Dib, pastor beduíno, seu primo Juan Muhammad e Khalil Musa encontraram 7 pergaminhos dentro de jarros em uma caverna adjacente ao atual sítio de Qumran, ou Qumran, como se alguns pronunciam. A história do achado foi meticulosamente reconstruída por John C. Trevor, mediante a realização de diversas entrevistas com membros da comunidade beduína. Por que eu destaquei isso aqui também no estudo? Porque na época, não agora, né? Se não fosse o trabalho de John Trevor, acho que é Trevor, se não fosse o trabalho dele, estas descobertas estariam envoltas em narrativas lendárias também. Então foi graças ao trabalho dele, por isso que eu deixei aqui destacado, vocês podem pegar o nome dele, jogar no Google e se aprofundar no que ele deixou registrado, escrito. Se não fosse esse trabalho dele de campo, de ir lá investigar, fotografar, colher relatos, né, orais de pessoas que estavam ali, esses achados também ficariam envoltos em questões lendárias, e já estamos falando de século XX, hein? Estamos falando já de século XX. Mas o tratamento acadêmico a esse achado foi muito devido. Ad-Dib, sendo o primeiro a adentrar a caverna, posteriormente designada como Caverna 1, recuperou os pergaminhos, entre os quais se destacam o pergaminho de Isaías, o comentário de Abacuque e a regra da comunidade. Inclusive, o rolo de Isaías, ou o pergaminho de Isaías, é um pergaminho gigantesco, né, com metros e metros de comprimento. É uma das joias, né, dos achados dos manuscritos do Mar Morto.
eu li hoje mais cedo, relembrando, mas eu não estou lembrando agora exatamente quanto de comprimento que tinha Pergaminho de Isaías. Mas se vocês olharem até na internet, no Google depois, é uma coisa bonita, que ele fica assim todo desenrolado assim no museu, fora a fora, parede a parede. É uma coisa muito interessante. Fora que também nós temos algumas diferenças quando comparamos este pergaminho com, com os escritos maçoréticos, né? I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature and it haunts me.